Olá, meu nome é Jason Laceré, engenheiro de vendas sênior da Sophos. Hoje vamos falar sobre Sophos XDR, detecção e resposta para especialistas em segurança cibernética e administradores de TI. Agora, para entender o XDR, primeiro precisamos entender de onde ele veio e as diferenças entre a resposta de detecção de endpoint e a resposta de detecção estendida. A resposta de detecção de endpoint foi projetada para obter informações de endpoints e servidores. Capacidade de analisar ameaças e coletar informações rapidamente sobre sistemas potenciais. Foi projetado para fornecer informações em tempo real, bem como dados históricos no dispositivo que remontam aproximadamente a 90 dias para a maioria dos fabricantes. Projetado para facilitar a investigação de incidentes de segurança e ajudar com consultas operacionais. Vamos falar sobre isso mais tarde. No entanto, era limitado apenas a pontos finais e servidores, e esses dispositivos precisavam estar online e conectados à internet para poderem ser consultados. XDR é a evolução disso. A resposta de detecção estendida foi projetada para fornecer às organizações uma visão abrangente de sua organização, de sua postura de segurança e de seu ambiente de TI, para que possam investigar incidentes de segurança ou outras coisas. Eles são capazes de consultar fontes de dados além do endpoint e do servidor, como firewalls, e-mail, identidade, rede móvel e outros. Esses dados são armazenados em um repositório seguro na nuvem para consultas externas, fornecendo de 90 dias a 1 ano de retenção de dados. Isso também tem a vantagem de menor uso de recursos, porque não precisamos consultar esses pontos finais diretamente. Podemos consultar o repositório de dados. Com período de retenção mais longo, obtemos informações adicionais sobre dispositivos desativados ou não disponíveis. Vamos ver alguns casos de uso comuns para XDR. Agora, nas operações de TI, podemos responder a perguntas-chave: como por que uma máquina está lenta? Eu tenho algum dispositivo com vulnerabilidades conhecidas? Ou quais aplicativos estão instalados em todos os meus computadores na minha organização, incluindo executáveis portáteis e sem exigir credenciais de administrador? Podemos identificar outras informações úteis, como dispositivos não gerenciados, que se comunicam com dispositivos gerenciados, incluindo IoT, sem instalação de agente, e com vulnerabilidades não detectáveis diretamente nessas máquinas. Isso nos dá a flexibilidade de olhar para trás em 90 dias ou até 1 ano para atividades incomuns em um dispositivo perdido ou destruído. E também nos ajudando a identificar incidentes mais amplos, como desacelerações de rede geradas talvez por um aplicativo específico. Agora, além da caça a ameaças, podemos investigar processos que tentam fazer conexões em portas não padrão, ou que modificaram recentemente arquivos ou chaves de registro, e identificar indicadores de comprometimento mapeados para o framework MITRE ATT-ANSEC. Também podemos estender as detecções de volta sem colocar uma máquina online. Se tivermos que desligar porque sentimos que está comprometido, poderíamos identificar o que estava ocorrendo antes do incidente para reunir informações. Podemos usar proteção avançada contra ameaças e sistemas de prevenção de intrusões no seu firewall para investigar hosts suspeitos. Podemos comparar informações do cabeçalho do e-mail, SHAs, e outros indicadores de comprometimento para identificar tráfego malicioso. Há várias tarefas que podemos investigar, fornecemos consultas para muitas delas, e uma linguagem extensível para criar a sua própria. Vamos falar mais sobre isso mais tarde. Primeiro, vamos começar com um cenário para ver um caso de uso comum para XDR. O primeiro é um e-mail que ninguém gosta de ver. Criamos automaticamente uma investigação com base em alguma atividade suspeita que detectamos no ambiente. Usamos o repositório de dados em nuvem para consultar em busca de atividades potencialmente suspeitas que podem não ser diretamente maliciosas. Na detecção automatizada, fornecemos informações-chave para entender o que está acontecendo. Fornecemos o nome da organização, se você gerencia várias organizações ou domínios. Fornecemos uma pontuação geral de risco com base na gravidade dos dados agregados. Neste caso, estamos em um set em uma escala de 1 a 10, onde 10 é o mais alto. Fornecemos um breve resumo do evento. Isso identifica o uso de chamadas de função da API do Windows em um script do PowerShell frequentemente abusado por software malicioso e ferramentas de segurança para injeção de processo.
E fornecemos um link direto para esse caso para que possamos iniciar rapidamente nossa investigação. Vamos realizar essa ação agora. Ao acessar o ambiente Sophos Central, iremos diretamente para o Centro de Análise de Ameaças. E vamos entrar em nossas investigações. Agora, mapeando o ID da investigação de volta para o e-mail que recebemos, sabemos que será esta investigação. Esse link no e-mail nos teria levado aqui. A partir desta investigação, podemos ver a pontuação de risco com base nas 7 gravidades que tivemos. Isso se enquadra na categoria de alto nível. Seria possível modificar o status desta investigação. Neste caso, está em processo, pois estamos iniciando a investigação. Após concluir a investigação, podemos mantê-la ou arquivá-la. Ele possui um nome de investigação automatizado que é baseado na data e no número de investigação gerado para aquele dia. Neste caso, esta é a primeira investigação nesta data. Podemos modificar o nome desta investigação para algo mais amigável ao usuário, se necessário. Se precisarmos atribuir essa investigação a alguém em nossa equipe ou na organização, podemos fazer isso aqui. No corpo disso, iremos manter o ID original da investigação e a pessoa que criou essa identificação. As investigações podem ser criadas pela organização e terão o nome da organização. Investigações geradas automaticamente serão listadas pela Sophos. Podemos observar o número de detecções realizadas neste ambiente, bem como obter informações sobre a data e hora em que ocorreram e identificar os dispositivos potencialmente afetados por esta investigação. Neste caso, podemos perceber que se trata de um dispositivo Windows 10 em funcionamento em um Intel NUC, e podemos verificar quais integrações utilizamos para essa detecção. Somos capazes de fornecer integrações com outros produtos Sophos, como mencionamos, como Firewall, e-mail e outros, e algumas integrações de terceiros. Podem ser listados aqui para fornecer informações adicionais sobre as ferramentas usadas para fornecer dados sobre esta investigação. Temos um resumo da investigação, que é muito semelhante à descrição do e-mail que tínhamos. Temos trilha de auditoria disponível também. Mergulhando na investigação, temos cada detecção que encontramos que está correlacionada a este evento. Essa correlação pode estar relacionada a um dispositivo, tempo ou atividade. Neste caso, é tudo em torno de um dispositivo e tudo ao mesmo tempo. Podemos identificar a pontuação de risco de cada detecção que recebemos. E, novamente, isso é baseado em uma escala de 1 a 10. E estes geralmente estão na ordem em que a detecção foi identificada. Podemos observar que temos alguns que são 8 e um que é um 10. O número 10 é crítico neste possível ataque, representando um risco significativo à segurança. Vamos investigar fundo essa questão. Também podemos ver a contagem de detecções que vimos. Alguns desses podemos ter visto mais de uma vez, e incluiremos isso dentro a visualização expandida, que veremos em breve. Vamos fornecer uma descrição baseada em categoria desta detecção. Por exemplo, se olharmos para aquele que provavelmente deu início a isso, podemos observar uma execução do MSHTA ou aplicativo HTML da Microsoft Corporation. Podemos identificar a data e hora em que isso foi visto e mapeamos de volta para a matriz Mitre-A-Tan-Key para ter uma maneira unificada de descrever o comportamento. Observamos o dispositivo e as integrações usadas. Um conjunto de regras ao qual mapeamos isso. Neste caso, mapeia para a geração de MSHTA ao vento. E se chegássemos a essa detecção de fora da investigação, teríamos um link de volta para a investigação, mantendo tudo bonito e limpo. Antes de nos aprofundarmos nesses dados especificamente, também queríamos dar uma olhada nas notas da investigação. Sophos fornece um breve resumo de um ciclo ODA: observar, orientar, decidir e agir. Este loop foi projetado para ajudar a fornecer perguntas adicionais que podem ser feitas em cada estágio da investigação, para que possamos ter as ações corretas de tomada de decisão no final da investigação. Totalmente editável, usado como modelo, organização pode usar técnica de investigação diferente. Vamos iniciar com o MSHTA, que fornece informações sobre a máquina específica em que a detecção ocorreu. Mergulhando nisso, podemos obter mais detalhes sobre o assunto. Neste caso, é um computador Windows 10 Enterprise.
podemos ver suas informações de IP e endereço. O usuário conectado, neste caso, o nome do usuário era Sophos. No topo está o processo para o qual tivemos a detecção. E neste caso é MSHTA. Agora, o MSHTA por si só não é um aplicativo malicioso. Na verdade, é assinado e criado especificamente pela Microsoft. No entanto, o MSHTA é comumente usado para técnicas de sobrevivência fora da LAN, como baixar cargas adicionais. Permite que o código HTML seja executado como um executável, o que vamos analisar com mais detalhes e aprofundamento. Também temos o ID do processo Sophos. Agora, o ID do processo Sophos leva 2 bits de informação e cria um indicador. Neste caso, pegamos o ID do processo deste processo, bem como um identificador único para que possamos voltar a este processo específico e a esta ocorrência específica. Temos o SHA-256 desta aplicação. Portanto, se quiséssemos identificar se esta era uma versão válida do arquivo ou se quiséssemos procurar este arquivo, temos essa capacidade. Também fornecemos algumas informações de aprendizado de máquina e Sophos IntelliX sobre o próprio aplicativo. Agora lembre-se, este é um aplicativo assinado legítimo pela Microsoft, e o próprio aplicativo provavelmente não é prejudicial. E sabemos que esta é uma aplicação confiável com um alto nível de confiança, porque esta é uma aplicação assinada pela Microsoft. No entanto, o comportamento resultante do uso desta aplicação é que foi considerado suspeito. Também podemos ver o processo PI, neste caso, Microsoft Word. Então, nesse cenário, o Microsoft Word lançou o MSHTA para acessar uma URL específica do site. E, novamente, temos o ID do processo e o identificador único que chamamos de ID do processo Sophos. Também capturamos a execução da linha de comando do MSHTA. Agora, neste caso, se ampliarmos e melhorarmos essa funcionalidade, podemos observar que estava acessando o arquivo launcher.hda no site netflix.com, indicando que estava navegando para lá. Olhando de perto para este URL, podemos ver que isso não era de fato o netflix.com legítimo. Tem 2 olhos. É provável que isso tenha sido uma técnica de phishing ou potencialmente uma URL maliciosa que o usuário executou a partir de um documento que eles abriram no Microsoft Word. Este documento então tinha macros embutidas nele, que provavelmente vamos olhar mais tarde, e fomos ao site para baixar e executar essa linha de comando. Além de visualizar as detecções do MSHTA, também observamos algumas execuções do PowerShell no sistema. O PowerShell também é um aplicativo legítimo, mas vemos muitos scripts obfuscados ao executar comandos como PowerShell. Agora, isso é um indicador de algo provavelmente malicioso. Quando vemos execuções do PowerShell que estão criptografadas em Base64, é um indicador de que alguém está tentando esconder o que esse script pretendia fazer. Descriptografar com CyberChef para investigar o que acontecia é uma opção viável. Mas, novamente, isso alimenta nossa noção de que essa investigação é legítima e provavelmente algo malicioso ocorreu. Mais adiante no processo, podemos ver que tivemos uma detecção do CryptoGuard de ransomware. Essa detecção é obviamente um 10. E, novamente, podemos ver com qual dispositivo estava associado. E, novamente, parte desse PowerShell obfuscado que vimos que estava tentando criptografar isso. E tivemos uma detecção do Hitman Pro. Parte do nosso agente avançado Sophos Intercept X detectou isso, e nossa utilidade CryptoGuard foi capaz de pará-lo e mitigá-lo. No entanto, o fato de vermos o ransomware sendo executado em linha com a investigação atual indica um problema maior, o que justifica uma investigação adicional. Só porque o Intercept X avançado parou o ransomware e restaurou os arquivos, não significa que seja o fim da história. Precisamos perguntar como isso entrou em nossa organização. Outros usuários podem ter o mesmo arquivo ou comportamento, mas ainda não chegaram à fase de detecção? Quais outras informações posso descobrir sobre esse processo e o que aconteceu durante esse evento? Fornecemos ferramentas e insights adicionais para ajudá-lo. Se voltarmos especificamente para o MSHTA, você pode ver uma série de elipses azuis ao lado de dados específicos. Essas reticências são o que chamamos de pivôs.
Isso permite que você faça uma transição desta visão específica para uma investigação adicional e obtenha mais dados sobre aspectos específicos desta investigação e detecção. Então, por exemplo, podemos usar nossas consultas no Data Lake para descobrir talvez a árvore de processos para o ID do processo do SOFA, ou também podemos ver informações adicionais. Se houver informações de verificação de anti-malware neste ID de processo, conexões do navegador com um host remoto ou interações do sistema de arquivos desse ID de processo Sophos. Por exemplo, se esta fosse uma ferramenta como o setzip, podemos identificar quais arquivos foram comprimidos por ela. Neste caso, o MSHTA procura URL. Pode não nos fornecer melhores informações sobre essa consulta, mas podemos descobrir isso. Verificarei a árvore de processos para o PID do Sophos. Abrirá em nova janela, intencionalmente, para mantermos a trilha de volta à investigação original e não perdermos o lugar ao explorarmos mais essas perguntas. Agora vou procurar em todos os meus dispositivos por esse ID de processo. Então vou usar o caractere Coringa% e para o período de tempo, vou voltar aos últimos 30 dias. Isso vai consultar nosso Data Lake na nuvem, procurando por instâncias desse ID de processo específico para obter informações adicionais sobre o que estava ocorrendo. Mostra processos filhos e emparelhados, além de outras informações importantes. E como você pode ver aqui, começando com esse processo MSHTA, podemos trabalhar de cima para baixo nessa cadeia de forma eficiente e produtiva. Se subirmos, podemos ver. Ao efetuar o login no Windows, é possível visualizar algumas informações do usuário. Podemos notar que o Microsoft Word foi executado imediatamente antes do MSHTA. E agora estamos começando a obter informações sobre o arquivo que levou a essa execução. Podemos ver que um arquivo chamado Delta Flight Itinerary, DOSM, foi baixado para a área de trabalho do usuário. E também sabemos informações sobre documentos do Word. Se terminar com a extensão DOSM, sabemos que tinha macros. Essa macro provavelmente causou a execução. Podemos retornar e verificar se o documento ainda está presente através de uma varredura adicional. Podemos buscar esse documento em outros ambientes, verificar se foi baixado por outros usuários e talvez não tenha sido executado. Podemos também ver que uma vez que o MSHTA foi para o arquivo launcher.hta, imediatamente o PowerShell foi executado com algumas strings mais ofuscadas. Podemos analisar essas informações com um triplo clique e uma cópia, usando uma ferramenta como o CyberChef para decifrar a ação dessa execução. Fora do escopo desta demonstração, mas pode ser feito em seu ambiente. Podemos ver execuções adicionais mapeadas de volta para uma informação do Mitre ATT-ANSEKey. Execuções de Quem Sou Eu identificam máquinas e detalhes como o nome do host, revelando privilégios e possibilidades. É comumente utilizado para determinar nossos privilégios e o que podemos fazer. O visualizador de eventos estava envolvido. O visualizador de eventos é interessante e é um processo do sistema em execução, sem relação com outra execução. Suspeito de ataque de process hollowing ou outra técnica para explorar visualizador de eventos e obter privilégios elevados ou realizar outras tarefas. E mais uma vez, podemos observar este PowerShell final, a partir do qual o ransomware foi implantado. Agora, é apenas um exemplo breve da informação que podemos fornecer a você. É uma investigação específica que devemos começar imediatamente quando os vemos cair em nosso e-mail. Crie sua própria investigação. Detecções preenchidas, mostrando severidades de 1 a 10. Lembre-se de que você também pode criá-las. Agora, nem tudo o que mostramos a você é algo que precisa ser executado, mas é bom poder investigá-los, se for adequado. Podemos observar que temos algumas opções, talvez DEP, podemos notar algumas regras de caminho que estão faltando. Vemos outras ameaças potenciais aqui. Embora seja de baixa gravidade, podemos investigar isso para ver o que estava acontecendo e identificar informações adicionais a encontrar. Sophos também disponibiliza consultas pré-preenchidas para facilitar a utilização do software de segurança. Mais de 300 consultas prontas para você, baseadas em consulta de sistema operacional. Você pode ir para oscary.io para encontrar o esquema completo,
mas podemos fornecer uma consulta para qualquer coisa dentro desse esquema, incluindo tabelas Sophos específicas. Além disso, integramos com ferramentas como o Microsoft 365 para registros de auditoria e também podemos integrar com os recursos de segurança do gráfico do Microsoft 365 para puxá-los. Além disso, podemos analisar consultas como mobile, se tiver o Sophos Mobile, e-mail, se tiver o Sophos Central Email Advanced e dados de Firewall XGS e ter uma consulta que traga todas essas informações. Então, por exemplo, em nossa investigação anterior, um dos passos que eu poderia fazer é olhar todos os meus e-mails para ver se esse arquivo SHA-256 existe em qualquer outro e-mail recebido. No meu firewall, posso consultar informações de IP e bloquear IPs se descobrir qual servidor de comando e controle meu dispositivo se comunicava. Além disso, você pode usar nossas consultas por motivos operacionais. Um dos meus favoritos está observando a atividade de um processo filho específico. A maioria das organizações utiliza o PowerShell por motivos operacionais, mas sabemos o que o PowerShell tem feito dentro da organização? Conhecemos todas as execuções do PowerShell? Alguma execução suspeita do PowerShell para investigar? Podemos criar uma consulta para ver os processos filhos de uma execução do PowerShell e identificar a atividade em questão. Veja a linha de comando completa para identificar o que estava fazendo. Além disso, podemos agendar essa consulta para executá-la semanalmente, obtendo uma lista de todas as informações para ajudar a identificar comportamentos normais, eliminá-los e procurar por comportamentos suspeitos. Pode ser exportado para um CSV e carregado no Excel para classificação adicional. A partir daqui, vemos rapidamente que posso visualizar dispositivos em toda a minha organização. E posso ver alguns que estou imediatamente curioso. Por exemplo, estou vendo o NetSH sendo executado em um desktop. Posso ver o usuário amarrado a essa área de trabalho. Consigo ver a intenção por trás disso. Isso traz preocupações adicionais, porque vejo que estava procurando por um nome de SSID específico e obtendo sua chave em texto claro para potencialmente pegar senha sem fio. Eu investigaria isso novamente imediatamente, possivelmente colocando a máquina em quarentena e tentando identificar informações adicionais. Tenho pivôs que posso usar nesta consulta para fazer pivô com base no ID de processo Sophos ou no ID de processo PySophos, ou em outros recursos para investigar mais a fundo. XDR pode lhe dar a capacidade de manter a visibilidade, mesmo se você não tiver controle sobre aplicativos específicos. Outro exemplo é que algumas organizações dependem do conjunto do PS, como PSExec, PSKill, ferramentas úteis. Essas ferramentas são comumente usadas por atacantes para técnicas de sobrevivência na Terra. Há usos legítimos para essas ferramentas. Podemos bloqueá-las onde não são necessárias para evitar bloqueá-las em todos os lugares. Ao permiti-los, mantemos visibilidade da execução para monitorar atividades suspeitas, reduzindo a área de ataque e aumentando a visibilidade ao redor, diminuindo riscos e melhorando a segurança. Agora, com isso, XDR é uma série de ferramentas, e essas ferramentas fornecem informações automatizadas como detecções e investigações, mas, em última análise, só obtém seu valor principal ao usar as ferramentas com frequência. E nem todas as organizações são capazes de usar as ferramentas com frequência. Para as organizações que precisam de assistência para analisar seu ambiente e garantir que não esteja ocorrendo atividade suspeita, também temos o Sophos MDR. Nossa solução de detecção e resposta gerenciada é cibersegurança como serviço. Fica em cima do Intercept X Advanced com XDR e fornece o centro de operações de segurança requerido. Ele oferece caça a ameaças, detecção e resposta lideradas por humanos 24/7 e fornece resposta a incidentes quando a contenção de ameaças não é suficiente. Foi projetado para fornecer resultados superiores de cibersegurança para organizações, incluindo impedir ataques avançados liderados por humanos, como ransomware e ataques de phishing. Isso permite que as organizações se concentrem em expandir seus negócios e direcionar recursos de TI para desenvolver novas ferramentas e melhorar a eficiência, sem se preocupar com segurança constantemente. Além disso, nossos agentes estão presentes em mais de 530 mil dispositivos,
e temos mais de 15 mil organizações em nossa solução de detecção e resposta gerenciada. Proporciona a Sophos visibilidade sem precedentes sobre ameaças novas e emergentes e protege-as nos sistemas da organização antes de ocorrerem. E é construído sobre a plataforma da proteção existente que você já pode ter, como Intercept X Advanced e Intercept X Advanced com XDR. A implantação é perfeita. No final do dia, você dorme melhor sabendo que estamos cobertos o tempo todo pela nossa equipe, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para informações adicionais ou perguntas, acesse sophos.com/xdr ou contate seu parceiro Sophos para detalhes. Obrigado e tenha um ótimo dia.